Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do SERES, Centro de Estudo das Relações Internacionais, do curso Brasil Atual, Relações Internacionais na Era Bolsonaro e na Revolução 4.0. Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, no qual nós falamos do surgimento da política externa brasileira, da sua origem, no período da monarquia e do império, né? E agora nós vamos falar dessa etapa de transição, uma vez proclamada a República em 1889, no Brasil, e esse período conhecido como República Velha, né? E seu passo até chegar à ditadura ou regime militar. Sem dúvidas, nesse período de transição, né, e da proclamação da República, nós temos um grande divisor de águas e um dos principais nomes, até mesmo hoje em dia, da nossa política externa, que é o Barão do Rio Branco, né, o senhor José Maria da Silva. Ele, sem dúvida, foi o que institucionalizou a diplomacia brasileira. Não devemos confundir, né, o surgimento, a origem da política externa, né, feita por Dom Pedro, e depois, né, a institucionalização da mesma, né, o fortalecimento da mesma através do Barão do Rio Branco. Isso foi lá por 1902 até 1912. Sem dúvida foi marcado a gestão do Barão do Rio Branco pela aproximação aos Estados Unidos, uma vez que este se consolidava cada vez mais como potência, né? E você tem aí a movimentação do eixo, né, de Londres para Washington. Então aí, já nesse momento, a embaixada de Washington passa a ser a mais importante de todas as embaixadas. E atualmente nós tivemos aí, né, uma polêmica em relação justamente, né, à Embaixada de Washington. Então nós vemos que essa tradição, a importância dessa embaixada, ela já vem desde a época da República Velha, né? Sem dúvidas, durante esse período histórico, houve a formação do pensamento diplomático brasileiro, houve diferentes movimentos, né, conforme os fatores internos e os fatores externos, porque cabe lembrar que mesmo havendo uma mudança de regime, né, do império, da monarquia, para a República, você tinha ali também uma série de mazelas sociais, de problemas estruturais, né, que eles não desaparecem. Não é porque você mudou da monarquia para a República que tudo se resolveu. Você ainda tinha uma parcela da população que agora estava emancipada, né, os escravos, mas que ainda não tinham participação cidadã. Você ainda tinha grandes problemas econômicos, né, porque era uma economia praticamente agrária, né, você tinha mudanças no eixo internacional. Então, logicamente, aí é quando se desenvolve a diplomacia brasileira e como ele realmente começa a se projetar como nação, né? Depois de falar desse período, né, nós também temos que falar, sem dúvida, dos anos 30. Né? Os anos 30, eles são um hito aí na República Velha, né, porque é quando começa o nacional-desenvolvimentismo no Brasil, ou seja, quando realmente o Brasil passa a aplicar uma política de desenvolvimento, né, na era Vargas, né, que sem dúvida marcou bastante, né? E até hoje explica muito das nossas relações diplomáticas, né? Nesse momento se cria a chamada equidistância, né, pragmática, ou seja, existe um pragmatismo nas relações internacionais do Brasil. Por quê? Cabe lembrar o período histórico do qual nós estamos falando. Nós estamos falando onde o Brasil, nos anos 30, começa a implementar um projeto de desenvolvimento, ou seja, a Revolução Industrial já tinha começado muito antes na Europa, né, em muitas nações também, até mesmo da América, como os Estados Unidos. Porém, no Brasil ela ainda não tinha começado de forma consolidada, né? Então nós temos aí os interesses do Brasil de se desenvolver, né, de resolver os seus problemas econômicos, de estruturar a sua economia. Nós temos movimentações internacionais, né? Então nós vemos aí que o Brasil ele não poderia optar de forma cega ou se alinhar de forma cega a um grupo de nações, mas sim balancear, né, as suas relações conforme os seus interesses. Então, lógico, o Brasil tinha interesse em fomentar a sua indústria, né? Existiam nações em desenvolvimento e interesses diferentes dessas nações. Então ele queria, de uma certa forma, manter, né, uma equidistância pragmática, ou seja, ele se mantinha dentro de uma posição, digamos que neutra, né, em relação a muitas das problemáticas internacionais, justamente nesse seu intuito de promover o desenvolvimento, né? Aí se gera a chamada política, né, externa pendular, né, o Baden-Wuerttemberg, que né, justamente essas mudanças de ora para um eixo, ora para outro, conforme os interesses do país. Que, sem dúvidas, isso marcou muito a diplomacia brasileira, e a gente vê isso, né, muito recentemente, né, e até nos intuitos, né, na própria tradição diplomática brasileira. Depois disso, desse período, né, que nós temos aí
né, a consolidação da diplomacia brasileira, que começa com o Barão do Rio Branco, né, nós temos aí essa aproximação aos Estados Unidos, porém depois nós vemos durante a República, os anos 30, né, a Era Vargas, nós vemos aí a implementação de projetos de desenvolvimento, então nós vemos que o Brasil ele passa a adquirir uma posição, né, pragmática dentro do cenário internacional, né, e que isso logicamente vai mudar quando começa a chamada a República Nova, né? Isso lá pelo 45 e vai até o 61, né? No qual o Brasil ele tem um grande desafio, né? Que é optar pelo alinhamento direto ou pela autonomia diplomática. A que se deve isso, né? Isso se deve principalmente porque, se nós pararmos para pensar no como se estava configurando o panorama internacional, nós temos aí um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, uma Europa completamente desfragmentada, nós temos uma mudança e a consolidação dos Estados Unidos como economia, nós temos o começo das articulações na própria Ásia, né? Nós temos aí também movimentos, começam os movimentos, né, na África, então era muito difícil para o Brasil optar, né, por um alinhamento, ou por a sua autonomia. Ainda mais porque existia uma visão, né, de que esse alinhamento ele acabava prendendo os países, principalmente aqueles países que se encontravam na periferia. Né, eles acabavam sendo presos aos interesses das grandes potências que jogavam começavam, né, na verdade, esse grande jogo de interesses a nível mundial. Né? Depois disso, outro dos momentos que nós podemos falar, uma vez que essa política, essa discussão, na verdade, entre o alinhamento político e entre a autonomia, nós vemos aí, né, a partir do ano 61 até o 64, né, quando começa o regime militar, nós vemos a política independente. Né? A política independente, então, ela foi... a política externa independente ela foi a resolução, talvez, daquele conflito, daquele paradoxo entre o alinhamento, né, o questionamento do alinhamento político e da autonomia diplomática, né? Então ela vem como uma solução para isso, para o Brasil, né, implementada no governo de Jânio Quadros e seguida pelo governo de João Goulart, né, que ela, justamente o que ela busca é uma maior autonomia do Brasil no cenário internacional, né? Então é muito curioso a gente ver que muitas dos acontecimentos recentes que nós tivemos pós-ano 2000, já tivemos os mesmos acontecimentos ao longo da nossa história diplomática. Nós já tivemos o questionamento de será que é bom se alinhar aos interesses da grande nação, da nação hegemônica, no caso dos Estados Unidos, ou a China, né? Como equilibrar os interesses, né, do país em relação ao seu desenvolvimento, em relação à sua economia, né, com os fluxos internacionais, com os interesses internacionais. Não é algo novo. É algo que, na verdade, nós teríamos que ter aprendido de toda essa movimentação na história da diplomacia brasileira e que, sem dúvida, se pararmos a observar detalhadamente, está no material, né, os textos que podem ajudar vocês a se orientar mais em relação a essa evolução, né? Sem dúvida a gente vai ter compreender melhor o que está acontecendo no Brasil, quais foram os erros que nós cometemos, né? Quais foram os resultados das nossas decisões e como o Brasil deve se posicionar nessa era atual, que é a era Bolsonaro, nessa era na qual nós vemos, né? Igual que nós tivemos em outros momentos históricos pressões opostas, nós temos aí uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, nós temos o eixo do Atlântico que se movimenta para o eixo do Pacífico, nós temos uma Europa, né, onde o projeto europeu, do bloco europeu, cada vez mais sofre resistências, né, de países fortes no bloco, como a Itália, a Espanha, né, que são aí a quinta e quarta economia, respectivamente. Então nós temos que ver que isso já aconteceu na história da nossa diplomacia brasileira, da nossa política externa. Nós tivemos, naquele momento, uma série de opções e nós temos que ver, né, no caso da política atual, quais são as opções que nós devemos fazer ou o que nós aprendemos desse passado. Né? Logicamente, claro, não tudo vai se repetir, né? Sempre vai ter mudanças. Por exemplo, nós estamos agora falando da Revolução 4.0, uma revolução nova que ela tem um poder transformador nas relações sociais, nas relações produtivas, políticas, na própria demografia, na própria concepção e integração entre o mundo digital e o mundo real, né? Sem dúvida é diferente da Revolução Industrial, da primeira, da segunda e da terceira, né? Mas também teve o seu peso, né, as decisões que o país tomou em relação à sua política externa no próprio desenvolvimento do país. Então, qual será o andamento da política externa brasileira? Quais serão os melhores passos, né?
Por último, nós vemos aí durante essa evolução, né, do 61 ao 64, né, que temos aí a política externa independente, né, ela acaba dando um espaço ao tão famoso multilateralismo, né, porque você começa a ver que o mundo está se dividindo, né? Já não existe o hegemon, aquela grande potência hegemônica, né, que no passado colonial foi a Espanha e Portugal, né, se dividiam aí, houve períodos que foram a Espanha, houve períodos que houve Portugal, depois você teve a própria, o Reino Unido, né, como grande potência, depois você teve os Estados Unidos como grande hegemon. Agora não, nós vemos uma realidade diferente. Então aí surge, né, a necessidade, né, talvez, de que o Brasil não tenha uma visão colocada em somente um ator internacional ou em um grupo de ator internacional, mas ele tem uma visão mais ampla, né? Então o multilateralismo ele surge aí, né? Então não é algo novo, como muitos gostam de afirmar ou querem acreditar, não é algo novo o multilateralismo. Ele já esteve presente durante a história da nossa política externa, né? E depois, infelizmente, durante o período da ditadura ou do regime militar, né, não vamos entrar em questionamento, historicamente é a ditadura, né, nós entramos aí num período bastante complexo, não somente para o Brasil, mas também no cenário internacional. Né, um período onde estava marcado, né, o posicionamento das nações, como elas se alinhavam entre elas, né, o potencial que existia em relação a esse alinhamento. Então, a ditadura, ela no Brasil, ela se caracteriza talvez pelo um isolacionismo até mesmo do Brasil, né, em relação à sua ação internacional. Ele para, né, de atuar ou de tentar ter uma grande projeção, né, falando de uma forma básica, ele fica no cantinho dele, né, sem alinhado, logicamente, está a um eixo, no caso o eixo americano, né, mas também ele passa a ser pragmático, ou seja, as poucas articulações que existem durante o regime militar, né, elas têm um intuito muito conciso, muito prático, né, seja por questões fronteiriças, seja por questões militares, seja por questões econômicas, mas são coisas ali muito precisas, né. Depois nós veremos que só existe uma abertura novamente do Brasil, né, com o Sarney, né, no governo, na gestão Sarney, né, que seria de Tancredo Neves, mas ele não chegou a ocupar a presidência, então passou ao Sarney, e o Sarney começou esse processo de voltar a abrir o Brasil, né, o Brasil começar novamente a se articular internacionalmente, e depois a gente viu como isso foi ampliando, né, teve o momento do Collor, teve depois o FHC, que nós vamos falar num próximo vídeo. Mas é interessante a gente ver, e esse é o intuito, né, nós não podemos fazer um vídeo tão detalhado, porque senão seria muito grande, né, por isso nós deixamos o material de leitura que eu recomendo e peço também que todos participem no fórum. Mas é interessante a gente ver, olhando o material, como vai evoluindo a política brasileira e como é importante, né, não somente os fatores internos, né, porque a política externa não é nada mais nada menos que isso, né, nós falamos que é a projeção dos interesses da nação, mas também é muito importante o cenário internacional. Então, o líder de um país ou a sua força diplomática, ela deve saber equilibrar os interesses da nação, né, sua estratégia internacional, em sua predisposição internacional, mas também com o que está acontecendo no mundo. Né? O Brasil ele não é uma potência forte o bastante, né? Ele não tem o poder, seja bélico, econômico, né, até mesmo demográfico, forte o bastante, como para ele se posicionar dentro, por exemplo, de um isolacionismo, como acontece com os Estados Unidos com a política do Trump. Né? O Brasil não pode optar a isso, porque ele não consegue optar a isso, né? O Brasil ele tem uma forte dependência historicamente, né, do mercado internacional, da demanda internacional, atualmente, desde o Plano Real, na verdade, dos fluxos de investimento estrangeiro direto, né? Então é muito complexo quando a gente visualiza, a partir desse repasso histórico, né, a política externa brasileira, a gente vê a situação atual, isso nos faz pensar, né, independente de partidos ou ideologias, nós temos que ser aí pragmáticos em relação ao próprio acontecimento. Nós temos que olhar para os Estados Unidos. O que acontece com os Estados Unidos agora? Né? O país, quais são os condicionantes internos do país? Né? Quais são as opções que o país tem? Por onde está andando a política externa americana e por onde está andando a sociedade americana como um todo? Né? Depois nós temos que ver os novos atores globais, nós temos também que entender a composição do poder internacional.
né? Nós vemos ao longo da história como esse poder ele vai mudando, né? Nós já tivemos no mercantilismo o poder marítimo, né? Depois na Revolução Industrial o próprio poder da máquina de vapor, né? Depois a parte entrou os automóveis, as rodovias ganharam um forte peso, depois a própria aviação ganhou um peso, a internet, telecomunicações, ou seja, os fatores da composição de poder vai mudando muito. Claro está, né? O poder bélico, sem dúvida, é muito importante, ele exerce um peso muito grande. Mas como eu volto a falar, o Brasil, talvez isso explique também, nós podemos depois falar disso em algum fórum, né, isso explica nossas tentativas contínuas de conseguir uma cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque é uma forma de exercer peso, de ter peso de posicionamento, né? Atualmente, quando a gente vê esse repasso histórico, nós vemos aí que nós já tivemos momentos de pragmatismo diplomático, momentos pendular, né, que a gente se alinhava ora com um lado, ora com o outro, né, momentos de uma autonomia ou de uma busca de uma autonomia, de uma diplomacia própria, né. Então, talvez isso não somente reflete também os interesses internacionais e nacionais, como também a própria visão que o Brasil tem de si mesmo para o futuro, como ele quer se projetar com o futuro. Ele quer ser líder regional, ele quer ser líder sul-sul, ele quer ser uma potência secundária sujeita aos interesses de outra grande potência. Cabe lembrar que, independente de partidarismos ou ideologia, cada um olha para o bem de si próprio. Tá? Então, cada nação olha para os seus próprios interesses. Toda nação, até mesmo a cooperação internacional, ela visa, né, um benefício. Seja um benefício climatológico, ambiental, tecnológico, populacional, econômico, visa-se um benefício. Então o Brasil, em sua projeção internacional, ele tem que buscar equilibrar seus interesses nacionais, né, sua estratégia internacional e a sua política externa. De nada serve uma política baseada numa ideologia ou presa em uma ideologia que não tenha resultados econômicos. Quando nós formos falar, fazer comparações, mais lá na frente nós vamos fazer as comparações do que é a política cooperação Sul-Sul marcada pela gestão PT, né, e a política do Bolsonaro, né, transição Temer e Bolsonaro. Né, a gente vai ver aí uma série de diferenças. A gente não vai entrar no mérito de o que é certo e o que é errado. Nós vamos olhar em rankings internacionais, em rankings nacionais, o posicionamento, tentar entender a composição tanto nacional interna quanto internacional, tentar entender o que acontecia no mundo, para tentar ver qual foi o caminho. E dessa forma tentar entender a projeção que nós temos de futuro. Né? O que vocês esperam? E aí eu deixo vocês, e já termino com esse vídeo, né, com uma pergunta mais para um fórum, né? Que é o que vocês acham a partir desse repasso histórico, tá? E ainda sem entrar em detalhes na análise da gestão atual, o que vocês esperam, vendo o que está acontecendo e vendo como já foi a nossa política, né? Levando em consideração a evolução histórica e também o que está acontecendo na atualidade, o que vocês esperam para o futuro da política externa brasileira? Vocês acham que estamos no bom caminho? Vocês acham que nós devemos ainda pesquisar mais? Ou vocês acham que a diplomacia deveria ganhar um peso maior? Ela deveria ser mais técnica? Ela deveria ser, talvez, autônoma, né, mas separada do que são a própria presidência, etc., né? Existe aí uma série de tendências, né? Existe aí uma série de pensamentos, né? E uma série de tradições dentro dela, né? Depois também, que é muito interessante, e nós vamos colocar mais na frente um artigo que vai explicar também que essas discussões, elas não somente foram em relação à própria composição da política externa brasileira, já esteve dentro do Itamaraty, na história do Itamaraty. Durante o Itamaraty sempre houve uma briga constante, né, entre a formação técnica, né, e o alinhamento, né, para com o poder, né. Também sempre houve, no caso do Brasil, o Brasil ele talvez seja um país onde seja muito visível isso, né? Talvez seja explicado isso pela própria origem da nossa política externa, que começou com Dom Pedro, mas o Brasil ele teve muitos momentos de diplomacia presidencial, onde o presidente tomava a conta, né, da diplomacia e representava os interesses do país. Né? Nós tivemos agora, recentemente, nós falaremos disso também, quando formos fazer uma análise do governo atual, nós tivemos o Fórum Internacional de Davos, com a participação de Bolsonaro, nós tivemos o G20 na Ásia, com a participação de Bolsonaro. Nós temos que ver aí
tentar entender, né, como o Brasil está se projetando, como o Itamaraty se está projetando, porque nós somos internacionalistas, nós não vamos olhar isso com os olhos de um partido, nós não vamos olhar isso com os olhos de ideologia, nós vamos olhar isso com os olhos de internacionalista. O internacionalista, no máximo, talvez ele se guie, né, pelos interesses de sua nação, né, e como eles se articulam. O internacionalista, né, ou, em princípio, né, a pessoa que representa os interesses e a sua sociedade e seu Estado, né, no cenário internacional, ele representa, gente, tanto aqueles, né, que pensam como ele, como aqueles que pensam diferente. Ou seja, um corpo diplomático de um país, determinada nação, em princípio, né, eles têm que representar. Se um país tem diversas religiões, ele tem que representar tanto os católicos, quanto os evangélicos, quanto os muçulmanos, quanto os judeus, etc. Né? Então, será que isso acontece na realidade? Será que isso que está acontecendo? Se não acontece, se acontece. Será que é algo novo? Será que nós já tivemos isso na história? Será que a história explica um pouco disso? Então, agradeço a vocês a atenção, peço que leiam o material, participem do fórum e nos vemos no próximo vídeo.